Olá! O tema da nossa aula de hoje é a teoria da informação. Nós vamos começar trabalhando com dois conceitos que são desenvolvidos dentro da teoria da informação, que são os conceitos de informação e de redundância. E a seguir vamos trabalhar com a aplicação desses conceitos a algumas áreas da linguística, em especial a linguística textual. Bom, vamos começar com os conceitos de informação e de redundância. Esses conceitos foram elaborados a partir de uma representação do que seria, de como se daria o processo de comunicação. No processo de comunicação, nós temos que pensar que existe um emissor, quer dizer, alguém que quer transmitir alguma coisa, e existe um receptor, alguém que é o alvo daquela comunicação. Aquilo que a pessoa quer transmitir seria a mensagem. Para que a mensagem seja transmitida, ela precisa ser codificada. Ela precisa ser representada através de um sistema simbólico em que os elementos têm um valor, têm um sentido. Então, o código seria algo necessário para que a comunicação aconteça. Bom, também, para que a comunicação aconteça, é preciso haver alguma forma de contato entre o emissor e o receptor. Ou seja, é necessário um canal. É necessário que, de alguma forma, aquela mensagem codificada pelo emissor chegue até o destinatário, o receptor, para que esse possa decodificar aquela mensagem e, portanto, se realizar aí a compreensão. Bom, nós sabemos que a linguagem humana, a linguagem natural, é o sistema simbólico, é o código por excelência, é o código mais usado pelas pessoas no cotidiano, mas ela vai além do código, isso a gente vai ver depois. Mas, em termos da aplicação dos conceitos de informação e redundância, nós vamos pensar nisso a partir da linguagem como um código. Bom, o que seria informação e redundância? Nós podemos pensar que toda mensagem, quando é transmitida, ela traz algumas informações uma vez só. Ela traz a informação, em princípio, nova e apresentada uma vez só. Mas ela traz também a repetição de uma série de informações. A repetição das informações, ou seja, a redundância, não é necessariamente um defeito. Em alguns casos, ela é buscada explicitamente. Se nós pensarmos na transmissão de informações via meios de comunicação social, via internet, coisas assim, nós podemos pensar na redundância como uma forma de segurança, ou seja, como não existe sistema de transmissão absolutamente seguro, se uma informação é transmitida mais de uma vez, por mais de uma forma, há uma garantia maior de que ela chegue ao destino, de que o receptor a capte. No caso da linguagem, especificamente no caso da comunicação usual entre as pessoas, em geral, o interlocutor, em geral, o receptor da mensagem, tem a sua atenção um pouco desviada, muitas vezes. Então, como a atenção flui, a atenção não se mantém no mesmo nível o tempo todo, a existência de um certo grau de redundância na informação acaba sendo uma forma de que a informação seja efetivamente bem recebida. Quer dizer, como a informação é repetida, é reiterada de mais uma maneira, mesmo que você se distraia num determinado momento, você tem meios de recuperar aquilo que é essencial.
Nós dissemos que a linguagem é um código. A linguagem é o código por excelência. Nós convivemos bastante com uma série de representações, uma série de códigos que são bastante usados no nosso cotidiano. Esses códigos seriam os códigos não verbais, que fazem aquela comunicação bem rápida, bem simplificada, com acesso mais imediato. Nós podemos lembrar, por exemplo, os sinais não verbais usados na sinalização de trânsito. São sinais bastante simplificados de acesso imediato, que servem para indicar ao motorista o que é permitido fazer, o que é proibido fazer em determinados pontos das ruas ou das estradas. Nós podemos lembrar também uma série de sinais que indicam aquilo que é proibido normalmente em determinados espaços, como proibição de fumar, proibição de uso de celular, proibição de entrada de animais. Essas situações em que você normalmente utiliza um símbolo básico, a roda cortada, que seria o símbolo da proibição, e faz uma representação ali daquilo que é proibido, né? Nós podemos lembrar também aquelas etiquetas que aparecem nas roupas, indicando, a partir de códigos bastante simples, como aquela roupa deve ser lavada, passada, conservada, esse tipo de coisa. Nós temos também um conjunto de sinais codificados, não verbais, né, feitos com as mãos, que são entendidos facilmente, né? O positivo, o negativo, coisas assim, né? Nós temos uma série de sinais que são de conhecimento geral e que são usados aí no cotidiano. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós temos códigos verbais e códigos não verbais que são usados na nossa comunicação diária, para uma série de atividades. Qual seria a diferença entre esses códigos verbais e os não verbais? Nós podemos pensar que a linguagem, enquanto um código verbal complexo, vai possibilitar a expressão de conceitos ou de questões muito mais complexas do que você consegue representar nesses códigos não verbais de utilização mais imediata. Para exemplificar isso, nós vamos trabalhar com dois trechos de filme. Em que a gente tem a exploração apenas da linguagem não verbal, ou quase que só da linguagem não verbal, que é um filme mudo, O Garoto, do Charles Chaplin.
interessante ver nesse trecho de filme que o Chaplin consegue se comunicar muito bem com o espectador. Essa comunicação se dá a partir de, basicamente, dois tipos de recursos, né? Que são o recurso gestual, a movimentação do corpo, a movimentação do rosto, os gestos, e a expressão facial. Com o uso desses recursos, dessa forma não verbal, ele consegue passar, basicamente, informações sobre ações. Vocês vejam que há toda uma sequência de comportamentos, de ações relacionadas ao encontrar o garoto, tentar se livrar dele, e a participação das outras pessoas, dos complicadores que evitam que o mendigo consiga se livrar daquele achado, né? E, por outro lado, a gente tem as expressões faciais, que vão mostrar a sensação de preocupação, de raiva, aquelas expressões que vão trabalhar basicamente com sentimentos. Então, a gente consegue ver que o cinema mudo, mesmo quando trabalhado com por um gênio como o Chaplin, tem uma certa limitação sobre aquilo que pode ser representado numa linguagem não verbal. Isso pode ser percebido claramente a partir da observação de que há um certo momento na sequência de cenas em que o Chaplin sente a necessidade de interromper a cena e apresentar alguma coisa em linguagem verbal, apresentar um letreiro, uma representação usando a linguagem. Quer dizer, o cinema mudo não consegue dar conta daquilo que o diretor quer expressar apenas usando a linguagem não verbal. Então, vamos ver uma sequência de cenas do Saneamento Básico, o filme. O que é ficção? Como assim? Um filme de ficção, pai. O que é? Um filme de monstro. Futuro, coisa que não existe. Ficção. É isso? É. Tem certeza que é isso, pai? Mas claro que eu tenho certeza. Então eu já não vi milhares de filmes de ficção, Marina. Filme de monstro ou filme de futuro? Ué, só que um filme de monstro ou um filme que passa no futuro é ficção. Não sei, uma coisa que não existe. É um filme de monstro ou é um filme de futuro? Que pode ser filme de monstro e ser no passado. Ser filme de lobisomem, de dinossauro é passado ou futuro? Passado. É passado. Pode ser filme de futuro sem monstro. Ser filme de capacete, daquelas pessoas de roupa de plástico, de nave, de foguete, quer dizer, ficção é o quê? Você tinha que ter perguntado pra aquela mulher. Pergunta você que inventou essa história desse filme. Ficção, substantivo feminino, ato ou efeito de fingir. Construção voluntária ou involuntária da imaginação. Criação imaginária, fantasiosa, fantástica, quimera. Mentira, farsa, fraude. Não é crime? Não, acho que não, no caso de um filme. Vocês podem fazer um filme de ficção. Uma história que se passa num riacho em obras. Mas como é que eu vou fazer uma história de ficção que passa num riacho? Eu não sei, faz qualquer coisa. O que não pode devolver dinheiro pra Brasília? Isso não existe. Mas tem que ter monstro. Aqui não fala em monstro. Não? Criação imaginária, fantasiosa, fantástica, quimera. O que é quimera? Quimbembe, quimbembe, quimbundo, quimera. Monstro mitológico. Não falei que tinha que ter monstro? Não que se dizia possuir cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente e lançar fogo pelas narinas. Como vocês puderam ver, nesse trecho do Saneamento Básico, os personagens fazem um tipo de discussão que seria inviável sem a utilização da linguagem verbal.
A linguagem verbal permite uma precisão muito maior do que outras formas de representação. No caso desse trecho de filme, vocês vejam que toda a discussão se dá, toda a sequência da cena se dá a partir da apresentação de um conceito, do conceito de ficção. Esse conceito vai sendo formulado a partir da associação com uma série de outros elementos, como tem que ter monstros, tem que se dar no futuro, uma série de informações que são dadas verbalmente. O conceito também é formulado verbalmente a partir da consulta ao dicionário. O que o dicionário faz? O dicionário formula um conceito a partir de informações simplesmente verbais. Se nós fizermos uma comparação entre as cenas apresentadas do filme do Chaplin e as cenas do Saneamento Básico, a gente vai ver que existe uma limitação daquilo que o Chaplin consegue transmitir utilizando-se da linguagem não verbal. Ele fica centrado na apresentação de ações, fica centrado na expressão de sentimentos. Enquanto que no filme Saneamento Básico, a utilização básica da linguagem, então todo o diálogo se dá a partir do foco no código linguístico, você consegue trabalhar de uma forma mais precisa e com informações mais complexas. Bom, saindo um pouco desses exemplos, a gente pode pensar na questão da informação e da redundância. Se nós observarmos o uso dessas expressões nas várias áreas de conhecimento, o estudo da linguagem, na verdade, vai incorporar um conjunto de conceitos que tem sua origem na engenharia de informação, principalmente. No caso da engenharia de informação, a preocupação está centrada no volume de informações. Quer dizer, quando vamos pensar na informação, a engenharia está preocupada em saber, por exemplo, qual é o volume de informações que pode ser armazenado a partir de um determinado recurso com o uso de um determinado código. Por exemplo, se nós vamos avaliar um computador, nós queremos saber qual é o volume de informações, quantos megas, gigas, coisas assim, cabem no disco rígido. Nós temos uma avaliação basicamente quantitativa. Qual é o volume de informações que, convertidas em um código digital, podem ser armazenadas a partir de um determinado recurso? Ou então, se nós pensamos numa conexão de internet, nós vamos nos preocupar com qual é o volume de informações que pode ser transmitido a partir de um determinado tempo, né? Dentro de um determinado tempo. Então, qual é o volume de informações que eu consigo receber no meu computador ou transmitir a partir do computador a partir dentro de um determinado tempo. Então, essa é uma visão quantitativa da informação. Nesse caso, como eu já falei, a questão da redundância é importante como um mecanismo de segurança. Então, você vai, por exemplo, fazer cópias de segurança de uma determinada informação como forma de garantir a sua permanência. Ou vai haver uma transmissão mais de uma vez da mesma informação para garantir que essa informação chegue ao destino. Então, o tratamento aí é basicamente um tratamento quantitativo. O volume de informação e a questão da redundância é associada à segurança. Já no caso da linguagem verbal, nós temos uma outra visão da questão da informação e da redundância. Aí nós temos que pensar muito na relação entre o emissor e o receptor. A questão da redundância tem a ver com a garantia de que as informações essenciais sejam assimiladas.
Existem muitas situações em que há um cuidado bastante específico em retomar uma informação várias vezes. Você tem isso, por exemplo, nas novelas de televisão. As pessoas, quando assistem novela, estão conversando, estão jantando, estão circulando pela casa. Então, elas têm uma atenção bastante dispersa. O que as emissoras de televisão fazem? Elas inserem repetidas vezes uma mesma informação, de modo que mesmo que o telespectador não se concentre muito em assistir aquela novela, o telespectador receba essa informação diversas vezes. São coisas que são repetidas, que são retomadas. Às vezes até existe aquela preocupação de, no início do capítulo de uma novela, num determinado dia, fazer um gancho, retomar, relembrar aquilo que foi apresentado nos capítulos anteriores. Isso como uma forma realmente de repetir a mesma informação e garantir que o telespectador acompanhe a trama, perceba a caracterização das personagens, não se perca realmente e não passe para outro canal, não abandone a sua novela. No caso da publicidade, essa redundância é muito mais forte. Um dos princípios básicos da publicidade é que, a partir da repetição de uma mensagem, da repetição de imagens, a pessoa acabe se convencendo. Quer dizer, é convencer o possível consumidor a partir de uma repetição insistente de marcas, de slogans, de produtos, de afirmações. Vamos ver no quadro a seguir uma ilustração sobre esta questão. Adolf Hitler usou a propaganda em larga escala para disseminar os ideais nazistas. Através do Ministério da Propaganda, ele controlava todas as formas de mídia do país, como o cinema, o rádio e a televisão. Tudo o que fosse impresso ou que circulasse no ar deveria ser preenchido pelas mensagens, slogans e símbolos do partido. Graças à repetição maciça, Adolf Hitler conseguiu a adesão de maior parte da população da Alemanha ao nazismo. A situação do nazismo, da propaganda nazista, mostra um uso extremo desta redundância como forma de fazer a cabeça das pessoas, como forma de influenciar o pensamento e o comportamento. Bom, mas vamos agora para a questão da linguística. Vamos ver quais são as contribuições da teoria da informação para o estudo da língua. Inicialmente, a gente poderia pensar que determinadas áreas da linguística incorporam a noção de redundância como parte da caracterização do léxico, do vocabulário das línguas. Por exemplo, o tratamento dado pela semântica ao significado das palavras utiliza da noção de informação e de redundância. Se nós tomarmos um exemplo como Jorge é tio de Ricardo. Bom, digamos que a gente queira caracterizar o significado da palavra tio. Tio tem uma informação essencial, que é a apresentação de uma relação de parentesco. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de informações redundantes ligadas a essa palavra. Então, se eu tenho Jorge é tio de Ricardo, eu posso deduzir, de uma forma redundante, que Ricardo é sobrinho de Jorge. Eu posso deduzir também que Jorge é um indivíduo do sexo masculino. Então, pelo uso da palavra tio, eu posso estabelecer uma série de conclusões que são redundantes, que não são essenciais aí, mas que podem ser deduzidas também com toda a segurança a partir do uso desta palavra. Nós podemos ver também vários casos de uso da redundância na literatura, por exemplo.
Vamos ver um exemplo de um poema do Vinícius de Moraes. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O Vinícius de Moraes, nesse poema, usa uma expressão extremamente redundante, e rir meu riso. Bom, é claro que qualquer pessoa só pode rir o próprio riso, ninguém pode rir o riso dos outros. Mas, ao usar isso, ele usa essa expressão como recurso estilístico para marcar o seu envolvimento pessoal com a pessoa amada. A estilística chama atenção tanto para esses usos interessantes da redundância, como também para usos da redundância que seriam prejudiciais, que não contribuiriam em nada para a comunicação. É o caso de expressões que são normalmente chamadas de pleonasmos viciosos. Quando eu digo, por exemplo, subir para cima, subir só se pode subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro, comer comida, beber bebida. Quer dizer, aí a expressão que está contida no verbo e no elemento que segue ao verbo são informações redundantes. Essas informações redundantes, a menos que elas sejam usadas para obter um determinado efeito e bem usadas, elas em geral podem ser evitadas. Por isso são normalmente chamadas de pleonasmos viciosos. Vamos pensar agora na incorporação do conceito de informatividade como um critério de textualidade, como um critério de avaliação dos textos. Foi apresentada por dois autores austríacos no início dos anos 80. Esse conceito foi formulado por Bogrand e Dressler, que fazem um levantamento, ou fazem a proposta de que a qualidade dos textos seria avaliada a partir de um conjunto de fatores de textualidade. Quais seriam esses fatores? Coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. Vamos pensar sobre a formulação do conceito de informatividade dentro dessa perspectiva. Bom, segundo os autores, você não pode tratar um texto como simplesmente informativo ou não informativo. Eles trabalham com graus de informatividade. Todo texto teria um certo grau, um certo nível de informatividade. E Bogrand e Dressler propõem a existência de 3 níveis de informatividade. Bom, um primeiro nível seria aquele nível em que os textos são absolutamente previsíveis. São textos que apresentam só informações absolutamente previsíveis, conhecidas, e que são escritos com expressões, com formas linguísticas que são simplesmente lugares comuns. Esses textos tendem a ser rejeitados pelo leitor, porque são absolutamente desinteressantes. Você começa a ler aquilo, tem aquela sensação de que não há nada de novo ali, não há nada de interessante. Bom, ele apresenta também, os autores, Bogrand e Dressler, apresentam também uma segunda ordem de informatividade. O que seria essa segunda ordem? Seriam aqueles textos que apresentam um certo grau de novidades em termos das informações e apresentam também
alguma elaboração linguística que vai além do lugar comum, além daquilo que é absolutamente previsível. Segundo eles, segundo os autores, este é o nível ideal para um texto. Para que nós consigamos aprender bem um texto, ele tem que retomar algumas coisas conhecidas, mas ele tem também que apresentar alguma novidade. Tem que ter esse equilíbrio entre o novo e o conhecido. Há um terceiro grau de informatividade, que é daqueles textos em que tudo é novo. São textos que apresentam apenas informações absolutamente novas e apresentam construções linguísticas também novas, imprevisíveis, inusitadas. O que acontece com esses textos? Em geral, eles apresentam um grau de dificuldade bastante grande de processamento. Então, para que uma pessoa consiga dar conta da compreensão de um texto que está na terceira ordem de informatividade, em geral é preciso todo um trabalho de explicação, de tradução, de relação entre aquelas informações novas e algo que já é conhecido. A gente tem experiência de lidar com textos desse tipo quando, por exemplo, a gente começa a ler textos numa área totalmente diferente daquelas que a gente conhece. Então, há todo um conjunto de conceitos, de palavras e afirmações que são absolutamente novas. Em geral, nesses casos, é preciso um mediador, é preciso um professor, é preciso alguém mais experiente naquela área que vai fazer a tradução, que vai fazer com que um texto que esteja na terceira ordem seja rebaixado à segunda ordem e, portanto, tornado mais compreensível. Bom, existem alguns casos de textos que estão na primeira ordem de informatividade, que são absolutamente previsíveis, e que essa previsibilidade se justifica pela questão situacional. É o caso daqueles avisos bastante simples, né? Não fumar, proibida a entrada de pessoas estranhas, que contextualmente são justificáveis e são assimilados tranquilamente, funcionam perfeitamente. Mas em situação escolar é muito comum a gente encontrar textos que ficam nessa primeira ordem de informatividade e que não funcionam. É o caso, por exemplo, de muitas redações de aluno com as quais a gente convive, que a gente encontra ao trabalhar em cursos de redação e avaliação de concursos, coisas assim. Vamos ver um exemplo. Uma pessoa, por mais que ela viva em dificuldades, por mais que se sinta oprimida na luta de todos os dias, hora por hora, minutos por minutos, tropeçando aqui, levantando lá, e ainda por mais patadas que a vida lhe dê, sempre tem que haver em nós uma força própria do espírito. Nesse trecho de redação de um aluno, não há nada de novidade, não há nada de interessante. A linguagem é cheia de lugares comuns. Aquilo que ele diz também é aquilo que a gente já ouviu milhares de vezes, já viu em milhares de lugares. Então, um texto como esse, em geral, vai ser mal avaliado pelo professor, exatamente pela sua baixa informatividade. Como exemplo da situação oposta, nós podemos citar aqueles casos em que o cidadão comum tem que entender, por exemplo, um contrato ou um texto jurídico. Em geral, todo o vocabulário, toda a formulação desses textos apresenta uma dificuldade bastante grande para a pessoa. É preciso alguém explicar o que significa aquilo para que a pessoa possa assinar um contrato, por exemplo, com uma certa segurança. Uma outra situação também comum para a maioria dos cidadãos é a situação de leitura de uma bula de remédio. Vamos pegar um caso simples, uma bula de uma caixinha de aspirina, por exemplo. Todo mundo toma aspirina, né? Ou a maioria das pessoas usa aspirina. Mas se você for
ler as informações sobre aquele produto, em geral vai haver uma dificuldade muito grande de compreensão. Vejamos isso. A aspirina e outras drogas anti-inflamatórias não esteroides bloqueiam a enzima ciclooxigenase, crucial para a síntese das prostaglandinas. Se nós quisermos entender de fato o que está escrito na bula da aspirina, nós vamos precisar, em geral, da ajuda de um especialista, do médico ou do farmacêutico bioquímico, que vá nos dizer o que significam aquelas expressões, o que significam aquelas afirmações sobre o produto. Ou seja, é preciso a ajuda de alguém para que um texto que está na terceira ordem de informatividade seja rebaixado à segunda ordem de informatividade para, portanto, para a partir daí ser entendido, ser decodificado. Bom, então, nesta aula, nós vimos normalmente o conceito de informação, tal como ele é usado em várias áreas do conhecimento. Depois, nos voltamos para a linguística e vimos como a linguística incorpora esse conceito. Apontamos especialmente a incorporação desse conceito dentro da semântica e dentro da estilística, inicialmente. Depois, demos uma ênfase maior ao conceito de informatividade, tal como é incorporado à linguística textual. Para o aprofundamento do tratamento dessas questões, eu recomendaria a leitura do livro Redação e Textualidade, da Maria da Graça Costa Val. Neste livro, ela faz uma apresentação do conceito de informatividade dentro da linguística textual e faz também uma aplicação desse conceito no estudo de redações escolares. Bons estudos!